Sejam bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Esse projeto que é uma criação do Kardec Tube e que se propõe a analisar e comparar de maneira crítica a obra Nosso Lar de André Luiz, Espírito, psicografada por Chico Xavier, usando as 23 obras de Kardec como parâmetro para analisar e comentar sobre essa obra. Nós estamos na segunda parte da introdução desse projeto, a gente ainda não entrou na obra propriamente dita. Estamos vendo os requisitos que Kardec deixa para que nós sejamos bons críticos, para que a gente tenha a capacidade e faça uma análise crítica com seriedade, com qualidade, com justiça. E dentro dessa ideia, para se fazer uma boa crítica, envolve, evidentemente, ter um conhecimento sério, profundo e correto da obra kardeciana. Então, nós estamos estudando com Kardec o item 8 da introdução ao estudo da doutrina espírita, lá no início do Livro dos Espíritos, que é justamente o item em que Kardec nos ensina como estudar uma ciência, e no caso, a ciência espírita. Lembrando que a gente já falou que Kardec teve essa preocupação. Ele não somente nos deixou a teoria espírita, mas ele também nos deixou os ensinamentos de como melhor estudar essa ciência espírita. Então a gente viu no nosso estudo passado o primeiro parágrafo desse item 8º, em que ele faz recomendações gerais, recomendações morais, comportamentais, mostrando qual a postura que a gente tem que ter diante de uma teoria nova. Quais os requisitos que a gente tem que ter para bem estudar e bem entender essa teoria nova. E Kardec deixa muito claro que se eu não tiver esses requisitos que a gente estudou junto no estudo passado, nós não teremos um bom estudo e, consequentemente, um bom entendimento da obra espírita. E, portanto, a nossa crítica, as consequências, as aplicações que a gente faça da teoria, elas serão deturpadas, equivocadas e incompletas se a gente não tiver essas virtudes que ele apontou no estudo passado. Agora a gente vai ver que ele segue nos ensinando como estudar, mas ele vai entrar propriamente na questão intelectual, técnica, do que a gente precisa para estudar qualquer ciência. Lembrando que as recomendações que Kardec nos deixa aqui, elas servem para estudar qualquer teoria. Evidentemente que aqui no caso ele está mostrando a teoria ciência espírita, né? Mas a gente poderia aplicar esses ensinamentos dele para aprender qualquer coisa. Agora, vamos ver então o que Kardec nos diz nesse segundo parágrafo do item 8 da introdução ao estudo da doutrina espírita, no início de O Livro dos Espíritos. Diz então Kardec, abre aspas, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmo graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de uma aluvião de outras extravagantes? Ademais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um cientista perguntas de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio cientista, por maior que seja sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se
procede entre nós deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Então vejamos o quão rico, o quão importante é que a gente conheça, reflita, entenda sobre o que Kardec está dizendo aqui. É muito importante que a gente tome essas recomendações que ele deixa aqui como critérios indispensáveis para que a gente possa entender a teoria espírita. E ele mostra os erros que a gente comete muitas vezes no estudo dessa ciência. E por isso que a gente tem dificuldade de entender e muitas vezes tira conclusões equivocadas dessa teoria. Então ele mostra, como ele já havia comentado no primeiro parágrafo, deixando muito claro que o assunto desse item é o estudo, como estudar da melhor maneira. Ele inicia dizendo, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. A gente já havia refletido um pouco sobre a questão da importância da continuidade do estudo. A importância de eu fazer um estudo que tenha um caminho, um método, um início, um meio, um fim, que tenha uma completude, ou seja, que eu estude toda essa teoria, que não falte nada, toda a ideia que essa palavra continuidade traz, né? E ele diz, o que caracteriza o estudo sério é essa continuidade. Se eu não fizer um estudo com essa continuidade, e ele já vai explorar mais a ideia do que seja essa continuidade, caso ainda ele nos ajuda aqui, caso a gente não consiga tirar todas os desenvolvimentos dessa palavra, a gente vai ver que ele nos ajuda mostrando, né? Mas é muito importante a gente mais uma vez ver Kardec dizendo que ele está preocupado com estudo sério, então não é qualquer tipo de estudo. Se não for sério, não adianta. Não adianta. E ele mostra que se não tiver continuidade, não será sério. Que a gente vai ver que é o grande problema hoje, e foi durante o século XX, o problema do movimento espírita. O movimento espírita estudou errado o espiritismo. E por isso ele aceitou e trouxe para o movimento espírita ideias que o movimento espírita julgava boas, superiores e corretas. Mas como estudou errado, fez esse julgamento de maneira equivocada e trouxe para o meio espírita ideias ruins, justamente porque não fez um estudo sério. Fez um estudo com falhas, né? E aí ele começa fazendo questionamentos que vão dando uma ideia do que é esse estudo sério com continuidade, né? Ele mostra, será de admirar, muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata, né? Quando a pessoa propõe um acaso e a queima-roupa, várias questões extravagantes. Então aqui é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Não se aprende nenhuma teoria, principalmente teorias filosóficas, científicas, e no caso a ciência espírita, a filosofia espírita, não se aprende. Eu não consigo ter respostas sensatas, profundas, corretas, se eu tento aprender essa teoria através de perguntas ao acaso, perguntas aleatórias, perguntas feitas a queima-roupa. É como se a gente sentasse numa roda de conversa e eu ficasse fazendo diversas perguntas sobre aquela teoria, uma atrás da outra, conforme fosse surgisse ali no momento. Sem continuidade, sem método, sem passar por todas as fases da teoria, do problema, sem ir desenvolvendo, construindo, encadeando as ideias. Eu não vou conseguir responder e aprender e ter uma consideração completa sobre aquela teoria se eu tentar aprender assim. É por isso que a gente
já mostrava em outros vídeos nossos que eu não consigo aprender